Se você encontrasse um baralho misterioso e decidisse usá-lo com seus amigos, porém nessa brincadeira, uma entidade maligna é invocada, e ela não vai parar de te perseguir até te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Hayley e seus amigos tentando sobreviver a essa entidade maldita, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a astróloga amaldiçoada em um tarô da morte. Esses jovens estão prestes a cometer o maior erro das suas vidas. Hoje é o aniversário de Elise, e para comemorar mais um ano de vida da sua namorada, Paige decidiu alugar uma mansão gigante no meio do nada, para que todos seus amigos pudessem ficar juntos. Porém, jovens com bebidas em cabanas no meio do nada, é meio óbvio que isso não vai dar certo. E isso fica bem perceptível quando eles começam a fazer brincadeiras de quem toma mais shots, até que eles dizem que Grant e Hayley são o casal mais perfeito do mundo, deixando ambos bem desconfortáveis a ponto de que Grant dá uma desculpa de ir pegar mais bebida, só pra sair dali um pouco. Percebendo que tinha algo errado, Paxton decide seguir seu amigo para tentar entender o que estava acontecendo, e então ele descobre que Hayley tinha terminado com um cara aparentemente sem motivo, só que os dois ainda pareciam conectados, já que Hayley estava contando a mesma coisa pro pessoal na fogueira. Porém, a brincadeira acaba quando Grant descobre que só tinha mais uma latinha, e como essa galera não sobrevive um dia sem a marvada, eles começam a fuçar a casa inteira procurando por alguma gota de cachaça, e acabam encontrando uma porta com uma placa gigante, dizendo para que ninguém abrisse. Mas como a abstinência de 5 segundos fala mais alto, Lucas quebra o cadeado da porta, achando que tinha uma adega lá embaixo. Mas tudo que eles encontram é um monte de artefatos místicos guardados juntos. Só que Paxton nem liga para os outros objetos, pois ele encontra um baralho de tarô antigo dentro de uma caixinha com um selo mágico na tampa. E como a Hayley parece ser a garota que sabe de tudo sobre o oculto, Elise pede que ela leia a sorte e o futuro de todos ali, como presente de aniversário. Então a jovem começa os preparativos para fazer a leitura, mas assim que abre a caixa, uma ventania começa dentro da casa, sendo que todas as janelas estavam fechadas. E sentindo a energia estranha do baralho, Hayley diz que não deveria fazer isso, pois não podiam usar o baralho de outra pessoa. Ok, primeiramente galera, esse pessoal não deve se importar com nada além da pinga. Isso porque mesmo que eles tenham alugado uma casa, ela ainda não é propriedade de nenhum dos jovens, e o proprietário pode facilmente processar os garotos por duas coisas. A primeira é obviamente vandalismo, já que eles quebraram o cadeado de uma área privada da casa. E a segunda é por fuçar em antiguidades, pois aquele baralho parecia ser tão velho que provavelmente era uma peça de museu, já que o porão inteiro parece uma coleção de objetos sobrenaturais, bem parecida com o que o casal Warren tinha. E coincidentemente, o deles também ficava no porão da sua casa. Quanto ao tarô, explicando rapidinho o que é isso, pessoal, é um conjunto de cartas que tem sido utilizado ao longo dos séculos para fazer adivinhação, meditação e desenvolvimento espiritual. E como tudo que envolve misticismo, sua origem envolta em mistério e lendas. Mas sabemos que antigamente essas cartas eram usadas para jogos, e só depois adquiriram esse conceito mais mágico. O tarô, apesar de ser considerado uma espécie de cartomancia, tem apenas semelhanças com essas outras magias, sendo amplamente usado para supostamente prever o futuro, e os leitores de tarô acreditam que as cartas podem revelar informações ocultas e orientar decisões através da interpretação dos símbolos, e alguns ocultistas ligaram o tarô ao mítico livro de Thoth, atribuído ao deus egípcio da sabedoria, que é basicamente um livro publicado há mais de um meio século, que é dedicado a guardar informações sobre toda a magia descoberta pela humanidade. Fora que a Hayley não é uma especialista no assunto, e possui apenas conhecimentos básicos sobre o tarô. O problema é que quando alguém é experiente, fazer leituras do futuro pode acarretar em diversos problemas, como interpretação de informações erradas, e como quem procura uma leitura geralmente quer usar as informações para tomar uma decisão, ele pode acabar fazendo seus amigos terem resultados negativos em suas vidas, por seguirem os seus conselhos. Além disso, sem o conhecimento adequado, a pessoa pode não conseguir controlar as energias envolvidas na leitura, possivelmente atraindo energias negativas ou perturbadoras, e as cartas de tarô podem ter reações adversas quando manipuladas sem respeito ou compreensão, potencialmente desencadeando eventos ruins, como abrir portas para forças ou entidades espirituais que a pessoa não está preparada para enfrentar ou controlar. E isso tudo é ainda mais agravado pelo fato de estarem usando um baralho de outra pessoa. Essa crença existe, galera, porque cada deck de cartas dessa pode absorver e reter a energia do seu dono. Um baralho usado por alguém, especialmente um cartomante experiente, pode estar imbuído de sua energia pessoal e espiritual, e se o cartomante em questão tiver falecido, acredita-se que a energia residual dessa pessoa, incluindo suas emoções, intenções e experiências, ainda estejam presentes nas cartas, e usar o baralho pode expor um novo usuário a essas energias, que podem ser perturbadoras ou negativas. Porém, ainda existem certos rituais que podem ser feitos para fazer a limpeza dessa energia residual. Isso pode incluir práticas como defumação com ervas sagradas, deixar as cartas ao luar ou realizar uma meditação específica para redefinir a energia do baralho. Mas claro que os jovens bêbados não vão pensar em nada disso. Ignorando tudo que Hayley disse, o pessoal insiste para ela fazer a leitura, e como era aniversariante, Elise pede para ir primeiro. Com isso, a garota faz uma previsão de que Elise estava na escada do sucesso, só que ela precisava ir mais devagar e se planejar melhor se não quisesse escorregar e cair
escada abaixo. E foi por isso que a carta da sacerdotisa apareceu. A próxima leitura é a da Madeline, e a loira avisa que sua previsão era um pouco perigosa, pois a garota iria colher muitos frutos de sua criatividade esse mês. Porém, ao mesmo tempo, teria que lidar com diversos problemas, e não poderia fugir deles se não quisesse se afogar num mar de dificuldades, pois logo a água passaria pela ponte, liberando o caminho. E era isso que significava a carta do enforcado. E percebendo o quanto essas previsões eram meio assustadoras, Paxton se recusa a fazer isso, dizendo que iria ao banheiro. Só que no caminho, o garoto percebe que a porta da frente estava aberta, e batendo freneticamente. Porém, quando ele vai checar o que estava do lado de fora, o rapaz vê um vulto estranho lhe observando das trevas, até que a luz se acende, revelando que a figura sumiu. Em paralelo, Paige decide ver o que as cartas queriam lhe dizer, e Hayley fala que ela tirou o mago, o que quer dizer que apesar de ser bastante controladora, a jovem iria sentir que estava sendo puxada em duas direções diferentes, sem saber exatamente o que ela queria fazer, pois o mago confundia seus sentidos, para que a garota não pudesse pensar direito. Nesse momento, Paxton chega cheio de coragem, e pede para ser o próximo, e ela tira a carta do louco, ou palhaço, o famoso bobo da corte, que significava que apesar de ser um amigo fiel, ele tinha a tendência de agir por impulso, mas não poderia fazer isso se não quisesse ficar preso em uma situação ruim. Além disso, as cartas diziam que logo ele iria aparecer para os outros amigos de uma forma diferente. Em seguida vem o Lucas, que tira o eremita. Sua formação de cartas indicava que sua situação financeira iria mudar logo, e que o amor estava no ar. Porém, apesar de ser um homem que faz tudo pelo seu amor, o cara devia tomar cuidado se não quisesse entrar numa enrascada, pois a luz do eremita poderia tirá-lo do trilho certo. Então chega a vez de seu namorado checar sua sorte, e ele tira o diabo, dizendo que o cara era arrogante e pouco compreensivo, fora que suas cartas indicavam a ruína, e que nesse mês ele teria que fazer as escolhas certas, ou perderia alguém importante. Só que o maluco fica pistola, achando que Hayley estava usando as cartas para falar do relacionamento deles. Por isso, o cara vai embora, dizendo que a garota deveria ler seu próprio horóscopo. E para provar que não tinha manipulado as cartas para falar, a garota lê seu próprio futuro. E como sempre, ele dizia apenas que o amor seria o seu fim, pois ela tirou a carta da morte. Ok, isso tudo é muito estranho, porque as previsões foram bizarramente específicas, sendo que geralmente algumas pessoas que fazem esse tipo de leitura utilizam métodos até que bem comuns para enganar seus clientes, fazendo eles pensarem que de fato o cartomante consegue prever o futuro. Como por exemplo, usar frases vagas e genéricas, que podem se aplicar a praticamente qualquer pessoa, fazendo com que o cliente sinta que a leitura é pessoal e precisa, dizendo algo como: você tem passado por alguns desafios recentemente, mas há uma grande mudança a caminho, sendo que é um senso comum de que todos nós enfrentamos pelo menos um problema gigante por semana, já que a gente mora no Brasil, né? Problema é o que não falta. Também tem o famoso método de leitura fria, que se baseia em deduzir algo sobre o cliente com base em sua aparência, comportamento e vestimentas, para fazer chutes mais certeiros sobre a sua vida. Por exemplo, dificilmente um homem que usa um terno caro vai estar passando por dificuldades financeiras. Portanto, é mais provável que seu problema seja emocional, ou que ele esteja prestes a tomar uma decisão importante sobre o seu emprego. E para ser ainda mais certeiro, o cartomante ainda usa uma técnica chamada de sondagem, fazendo perguntas parecendo afirmações como, por exemplo: você não está passando por dificuldades no trabalho, né? Os espíritos me dizem que seu problema é emocional, certo? Assim, o charlatão vai ajustando as declarações conforme as respostas do cliente, fazendo parecer que ele está prevendo algo. E mesmo que isso seja errado, ainda assim temos que admitir que as pessoas por trás disso são bem inteligentes. É aquele famoso ditado: todo dia sai um malandro e um otário de casa. Quando os dois se encontram, alguém faz negócio. E por fim, essas pessoas fazem previsões positivas que encorajam o cliente a acreditar e agir de maneira que faça com que a previsão se torne realidade, reforçando a confiança no leitor. Só que Hayley parece ter sido muito direta e específica, como se o baralho fizesse realmente previsões exatas do futuro, e desse confiança ao leitor de que aquilo iria acontecer. Outra coisa meio estranha é esse baralho, pois geralmente os decks de cartomantes têm entre 50 e 70 cartas, sendo 22 delas os arcanos maiores, em que cada carta representa arquétipos poderosos e conceitos espirituais ou filosóficos, como o louco, o mago, a sacerdotisa, o imperador, a morte e o mundo. E ainda tem os arcanos menores, que são divididos em 4 naipes: paus, copas, espadas e ouro, e servem para deixar a previsão mais precisa. Porém, aqui só tem 13 cartas, deixando a leitura ainda mais específica, simplificada e por fim bizarra, o que no mínimo é muito estranho. Durante a madrugada daquele mesmo dia, o símbolo mágico na caixa estava brilhando, indicando que algo ruim iria acontecer. O tempo passa e chega o dia de ir embora, e claro que depois de fazer aquela cagada com a garota, Grant fica arrependido, mas não tem coragem de pedir desculpas. Então, todos vão embora para suas casas, e Paxton acha uma boa ideia colocar um podcast criminal para os seus amigos durante a viagem. Então, depois do podcast, ele decide colocar alguns vídeos do Abismo do Medo para deixar tocando no fundo. E esse é o meu canal onde eu falo sobre casos criminais, acidentes, mistérios e assuntos sobrenaturais que aconteceram na vida real. E você pode conhecer clicando no primeiro link do comentário fixado. E esses vídeos mantêm a galera entretida durante a viagem. Até que no meio do caminho, Grant para abastecer, e o Lucas aproveita esse tempo para tentar ganhar algo numa raspadinha. E digamos que o cara fica surpreso ao conseguir um prêmio de $700,
Jovens, exatamente como a previsão sobre ele tinha dito. Mais tarde, vemos Elise sendo deixada em sua casa pelas amigas, e como seus colegas não estavam, ela imediatamente corre para tomar um banho quente, já que tinha a casa todinha pra si. Só que estranhamente, quando a moça sai do banheiro, ela se depara com a escada do sótão, que não deveria ter sido baixada, já que ninguém mais estava na casa. Porém, ela ignora aquilo e continua fofocando com a sua namorada sobre o término da Hayley, até que novamente a jovem escuta alguém correndo no sótão e vai checar o que tinha acontecido, dizendo que ligaria para Paige mais tarde. E aí, quando ela olha pro corredor, eles encontram a escada baixada de novo. Só que dessa vez a garota acha que eram suas amigas fazendo alguma brincadeira e decide subir para saber se tinha alguém lá em cima, sem ter percebido que tinha uma entidade no corredor. Mas assim que ela coloca a cabeça no sótão, a jovem se vê transportada para outro lugar com a carta da sacerdotisa em sua frente. Então ela ouve a previsão de Hayley sobre a escada do sucesso, que teria uma queda esmagadora. E aí a entidade da carta aparece, derrubando Elise no andar de baixo e esmagando a garota com a escada, mostrando que de uma forma macabra as previsões iriam se tornar realidade. Algum tempo depois, os amigos ficam sabendo o que aconteceu com Elise e correm para a casa de Paige para tentar consolar a garota. Então Hayley se oferece para dormir ali e apoiá-la nesse momento difícil. E quando todos vão embora, Paige, que estava dormindo tranquilamente, acorda em pânico por estar vendo Elise em todos os seus sonhos. E aí a loira pede que a sua amiga não fique se culpando, pois tudo aconteceu como tinha que acontecer, porque ninguém tem o poder de mudar o destino. E então ela fala que a sua mãe ficou doente anos atrás, e por isso ela se envolveu nas artes da vidência, para tentar ver o futuro e saber se sua mãe iria melhorar um dia. Mas todas as leituras eram negativas, portanto, existiam coisas que devemos apenas aceitar, que não podem ser diferentes. Bom galera, tem algumas informações importantes que podemos tirar dessa situação toda. A primeira é que aparentemente todas as previsões vão se tornar realidade de um jeito macabro, que termine na execução dos jovens. Infelizmente, como Elise foi a primeira, não tinha como ela saber disso. Porém, tenham isso em mente, pois existem várias formas de se precaver das situações que eu vou comentar em seguida. No caso dela, se tivesse como a jovem ser avisada das previsões mortais, a primeira coisa seria ficar longe de qualquer lugar com escadas, até descobrirem melhor o que estava acontecendo e como poderiam resolver. Uma casa pequena de um único andar já seria o suficiente. Porém, mesmo sem saber da entidade, Elise ainda tomou diversas decisões erradas, que resultaram em sua morte. Primeiro, que ela disse com todas as letras que ficaria sozinha em casa o resto do fim de semana, pois suas amigas tinham saído. Mas quando ela ouviu pessoas rindo e correndo no sótão, ao invés de se trancar no quarto, barricar a porta e chamar a polícia, ela decidiu ir checar sozinha, sendo que poderiam ser pessoas mal intencionadas, tentando atrair ela até uma armadilha. O melhor jeito de saber se eram suas colegas que tinham chegado antes do planejado era ligar para elas e perguntar onde todas estavam no momento para tirar isso da cabeça. Além disso, ela desligou a chamada com a Paige, sendo que no caso de serem invasores, sua namorada podia identificar os gritos de socorro de Elise e pedir ajuda enquanto a garota estava incapacitada. Quanto a essa entidade, provavelmente ela é a prima daquela criatura de quando as luzes se apagam, já que é só acender alguma luz que a aparição desaparece. E aproveitando essa deixa, eu só queria dizer que as autoridades dessa cidade são muito estúpidas. Primeiro, que até poderia ser considerado um acidente se Elise tivesse morrido quando caiu da escada, mas a sacerdotisa literalmente esmagou a garota com a escada até virar purê. E de um ponto de vista forense, seria impossível uma escada cair e quicar 5 vezes em Elise sozinha, com força suficiente para quebrar seus ossos. Ou seja, eles deviam estar pelo menos procurando um suspeito para o caso, ao invés de relatarem como acidente. Enquanto Paige tentava se recuperar desse trauma, Lucas decide acompanhar Madeline até sua casa, pois tinha uma quedinha pela garota. Mas a friendzone reina e ele ganha um grande abraço como recompensa. Feliz da vida, ele segue seu caminho para casa, sem perceber que estava sendo seguido por uma entidade muito perigosa. Logo, ele chega no metrô, mas o cara se assusta com a figura encapuzada bem na sua frente, que começa a engolir a luz ao seu redor. Com medo de ser atacado pela criatura na escuridão, o rapaz entra em uma parte restrita do metrô e começa a explorar o local buscando por ajuda, até que ele pisa em uma manchete dizendo que ele ia dessa pra melhor naquela mesma noite. Então a figura encapuzada avança pra cima do Lucas, que se enfia dentro de um vagão para salvar a sua vida. Mas mesmo tentando de todas as formas escapar daquela coisa, ele acaba caindo nos trilhos e sendo esmagado por um trem. E aí todos os outros ficam sabendo do acidente da pior forma possível, já que além disso passar em todos os noticiários, o grupo ainda é chamado para prestar depoimento pelas autoridades, pois 2 de seus amigos morreram com apenas um dia de diferença. Intrigados com esses acontecimentos, o grupo decide que ficariam juntos, até entenderem melhor o que estava acontecendo. Nesse momento, Paxton começa a ficar paranoico, e diz que esse podia ser um daqueles casos de filme, onde um dos amigos era na verdade um assassino. E apesar disso parecer idiotice, essa informação faz Hayley começar a pensar nos casos, e ela conta aos outros que as mortes estavam acontecendo exatamente como ela tinha previsto com as cartas de tarô. Porém, Grant se recusa a acreditar nessa idiotice, pois dizia que nada disso fazia sentido. Só que como essa era a melhor explicação que eles tinham, o restante da galera vai pesquisar sobre casos de morte depois de uma adivinhação com cartas de tarô, e descobrem que um caso parecido aconteceu no México há alguns anos atrás, com uma cartomante chamada Alma. Os amigos tentam contatar a mulher,
quer, mas todas as ligações caem na caixa postal. E como eles estavam com medo de algum deles ser o próximo a ser finalizado naquela noite, eles decidem ir até o último endereço da vidente atrás de respostas. Bom, galera, não é possível que não tenha ninguém no metrô essas horas, já que mesmo nos Estados Unidos, muita gente trabalha em períodos noturnos e vai para casa mais tarde. E mesmo se não tivessem pessoas, ainda teriam funcionários e seguranças no local, até que ele fechasse. Ou ao menos a entidade seria capturada em câmeras de segurança, como um glitch ou com a sua presença física mesmo, o que alertaria as autoridades quando fossem checar o porquê de Lucas ter ido parar nos trilhos. Portanto, podemos teorizar que quando essas entidades atacam, elas distorcem o espaço à sua volta, criando uma pequena dimensão vazia, onde só existem elas e seus alvos. E isso faz total sentido, já que quando Elise foi finalizada, seu porão inteiro foi mudado para um lugar diferente, como se ela fosse teleportada para lá. Se isso for verdade, então estamos lidando com uma entidade extremamente poderosa e que não pode ser vencida facilmente, já que a partir do momento que ficamos sozinhos e entramos em sua dimensão, é praticamente impossível escapar. Porém, ainda assim, existem diversas coisas que Lucas podia ter feito para sobreviver ao ataque do Eremita. A primeira e mais óbvia era ter pegado carona com o Grant, já que o cara tinha um carro e com certeza não iria se importar de levar Madeline e ele até suas casas. Mas supondo que Grant seja um amigo tão bom quanto o namorado e se recusasse a levar seus colegas, eles ainda poderiam pedir um carro de aplicativo com uma parada na casa de Madeline. Assim, Lucas garantiria a segurança da sua amada, sem se pôr em risco. Fora que até agora, todas as mortes foram muito literais. Então, devemos evitar situações que se pareçam com as previsões de Hayley, como Paxton evitar lugares fechados, Madeline evitar pontes e Paige evitar ir em shows de mágica. Além disso tudo, galera, num cenário onde a magia e destino são coisas reais, existem muitas formas de conseguirmos interferir neles. Uma das mais famosas é realizar rituais específicos para alterar o caminho do destino, ou lançar feitiços que concentram a energia em uma intenção específica, como proteção, prosperidade, amor ou saúde, para poder influenciar eventos futuros, como por exemplo participar de rituais cerimoniais elaborados, como os praticados por ordens esotéricas, para canalizar energias poderosas e fazer mudanças significativas no destino. E no meio disso tudo, ficar consultando seus mapas astrais, para tentar entender e encontrar momentos importantes para agir, ajustando seu destino à sua escolha. Eu sei que tudo isso parece baboseira, galera, e na vida real a maioria dessas coisas não funcionam, e eu sei que tem muita gente que acredita nisso, mas tem muitas coisas que dependem mais da sua fé interior para funcionar do que algo exterior. E eu não estou falando no sentido religioso ou espiritual, mas aqui nós estamos falando de um universo onde isso tudo é tão real quanto a realidade, e para sobreviver não custa nada tentar. Os jovens conseguem chegar na casa de Alma ao anoitecer, e Hayley bate desesperadamente na porta, torcendo para que a mulher atenda. Só que é óbvio que a Alma não abre a porta para um bando de jovens estranhos no meio da noite, até que Hayley conta que seus amigos estavam morrendo por causa de uma leitura que fizeram usando um baralho de tarô. Ao ouvir isso, Alma deixa os garotos entrarem e pergunta se o baralho que usaram estava dentro de uma caixa de madeira, com uma roda do zodíaco em cima. Então, Hayley pergunta como a mulher sabia disso e pede ajuda para entender o que estava acontecendo. E com dó de ver pessoas tão jovens passando por isso, Alma decide contar tudo o que sabia, em troca deles deixarem um like no vídeo e se inscreverem no Derrotando Filmes, para ajudar a gente a produzir mais conteúdo para vocês, já que mais de 60% de vocês não é inscrito aqui no canal, então dá aquele confere aí embaixo. E se vocês quiserem contribuir ainda mais, considerem se tornar membros do canal para me ajudar a continuar produzindo para vocês, e ganhar alguns benefícios como receber os vídeos antes de todo mundo, e ter acesso aos emojis do Derrotando Filmes. E depois de dar esse aviso pra galera, Alma revela que no México, em 1951, 6 pessoas morreram misteriosamente. Só que o mais estranho é que a única coisa em comum entre as vítimas é que todas fizeram uma leitura de tarô num casamento. A segunda história é de 1969, quando 8 pessoas foram finalizadas em acidentes bizarros, e a última vez que foram vistas com vida foi quando foram fazer uma leitura em um horóscopo. A terceira vem de Londres, em 1988, quando alguns jovens viajaram um fim de semana para curtir e decidiram fazer uma leitura. Apenas um deles sobreviveu, porque fez a leitura de todos os outros, menos de si mesma, e a sobrevivente era a Alma. Ela estudou tudo sobre esse baralho e descobriu todos esses acidentes em volta dele, e desde então ela vem procurando as cartas para destruí-las. Pois com seus estudos, ela descobriu que nas civilizações antigas, misturar horóscopo com tarô era a forma mais funcional de ver o futuro, e a pessoa conhecida como astróloga sabia disso. Esse foi o nome dado à mulher que viveu em 1798. Nesse ano, existia uma cartomante muito poderosa, que conseguia prever o futuro de todos com exatidão, e por isso ela foi chamada para ser vidente pessoal de um conde muito poderoso. O problema é que um dia ela previu que a mulher grávida do homem iria morrer durante o parto, junto com a criança, e isso deixou o conde louco de raiva, expulsando a cartomante e sua filha da casa. Alguns meses se passaram, e a previsão se concretizou. Então, achando que a vidente tinha lançado uma maldição nele, o conde acusou ela de bruxaria, e mandou seus homens para caçá-la. O problema é que eles não encontraram a astróloga, mas como punição os caras finalizaram a filha dela. Isso encheu o coração da vidente de ódio, que decidiu fazer um feitiço e acabar com a própria vida para fixar sua alma no baralho, lançando uma maldição de morte em todos que tivessem um futuro lido por ele. Alguns dias
se passaram, e o Conde, junto com todos os seus aliados, foram finalizados misteriosamente. Mas o ódio armazenado no baralho nunca desapareceu. Ela até tentou encontrar aquilo para destruí-lo, mas infelizmente o baralho foi vendido em um leilão, deixando a velha sem qualquer meio de encontrá-lo. Bom, eu acho que nunca vamos entender porque todo jovem, quando tem um problema envolvido espíritos e maldições, insiste em ir procurar pessoas que passaram pela mesma coisa, e coincidentemente moram sempre perto deles. Porém, se os garotos vão fazer isso, era bom eles tentarem chegar lá durante o dia, pois mesmo que a Alma morasse naquela casa, e mesmo que seja urgente, já que não sabemos quando vai acontecer o próximo ataque, dificilmente uma idosa abriria a porta para um monte de estranhos durante a noite. Ainda mais se esses caras estivessem dizendo que estão sendo perseguidos por um espírito maligno, que possui um baralho de cartas. É tanta loucura que é mais provável a Alma chamar a polícia que tentar ajudá-los. E meio que no fim parece que o Conde estava certo. A tal astróloga era de fato uma bruxa, o que não é tão incomum, já que era o século XVIII, o último século onde aconteceu a famosa caça às bruxas. Foi um período de perseguição contra mulheres que estavam fazendo descobertas medicinais e científicas na época, e como os antigos não entendiam isso, eles consideravam bruxaria ou magia. Mas esse movimento começou a perder forças com a chegada do iluminismo no final do século XVII, mas a última execução conhecida foi em 1793 na Polônia, ou seja, aqui em 1798 ainda existiam alguns resquícios dessa prática abominável, no caso a caça às bruxas, que foi usada para incriminar a astróloga. Porém, se de fato ela é uma bruxa e esse baralho não passa de uma maldição de morte, então o grupo poderia fazer algumas coisas para se proteger disso, como os famosos rituais de purificação e limpeza, ou os rituais de quebra de maldição, que são feitos especificamente para desfazer o feitiço, que podem incluir a criação de círculos mágicos, invocação de entidades protetoras e uso de ferramentas mágicas. E também tem um método pouco conhecido, que é chamado de magia de reversão, onde um mago poderoso usa espelhos ou superfícies reflexivas para fazer um ritual e refletir a maldição de volta para a pessoa que lançou o feitiço. E ainda tem os talismãs e amuletos mágicos, que protegem de energias negativas e ajudam a dissipar feitiços. Mas se tudo isso falhar, ainda podemos destruir o maldito baralho, na esperança de que isso impeça que a astróloga mate todos. Já que sua alma está vinculada ao baralho, destruí-lo deve quebrar as correntes que prendem o seu espírito nesse mundo, encerrando a maldição. Percebendo que estavam amaldiçoadas e que tinham pouco tempo antes de bater as botas, os jovens perguntam o que podiam fazer para acabar com isso, e a alma avisa que só tinha uma forma, destruindo o baralho para que ele não cause mais problemas a ninguém. Sem outra opção, o grupo pega a estrada em direção à casa onde passaram o aniversário de Elise. Mas como sempre, Grant vai reclamando o caminho inteiro, pois não conseguia acreditar que aquilo era real. Só que seus amigos sabiam que não poderiam ficar apenas esperando um deles morrer. Então, o pessoal tenta se lembrar do que foi dito por Hayley sobre cada um, para tentarem fazer o contrário e sobreviverem por mais tempo. Com isso, Madeline se lembra que tinha gravado seu horóscopo no dia, e começa a ver o vídeo dentro do carro, que dizia que as coisas iriam parecer meio desligadas, e que ela teria problemas com a tecnologia. Porém, de forma alguma, a moça deveria fugir dos seus problemas, pois a água logo passaria pela ponte, liberando o caminho. Nesse momento, o veículo deles desliga no meio de uma ponte, e uma entidade invisível escreve no vidro a palavra corra, e ao invés de ficar no carro onde era mais seguro, a garota sai correndo no meio da ponte, e seus amigos veem uma criatura torta e deformada perseguindo a jovem com uma corda. Percebendo que a sua amiga não sobreviveria desse jeito, Hayley tenta impedi-la, mas tudo que pode fazer era observar o enforcado ceifando a vida de Madeline. Com isso, todos percebem que seriam finalizados pelas entidades das cartas do baralho, e que não tinham como fugir dessas coisas. Porém, podiam conseguir sobreviver se destruíssem o baralho. Só que Paxton já estava cansado dessa maluquice toda, e diz que voltaria pro seu quarto para barricar tudo e impedir que qualquer coisa entrasse. Mas Hayley tenta lembrá-lo do que disse em sua previsão, que ele tentaria tomar decisões estúpidas e precipitadas, só que o cara nem liga pros avisos de sua amiga, e vai embora sozinho para sua casa. Sem tempo a perder, os jovens ignoram o amigo, e seguem caminho até a mansão, tentando entender como aquele maldito baralho foi parar na casa. Mas eles se lembram de que Alma disse algo sobre ele ter sido vendido em um leilão, e como tinha um monte de coisas místicas na casa, é bem provável que foram os proprietários da residência que adquiriram aquilo, e como ninguém ali estava disposto a ser finalizado, Paige reserva a casa mais uma vez, só para terem tempo de destruir aquelas cartas malignas. Ok, essa entidade assustou Madeline de propósito, para fazer a menina tentar fugir e seguir a previsão, o que novamente reforça aquela ideia de que eu comentei com vocês, sobre a criatura só conseguir finalizar as pessoas de acordo com as situações específicas da previsão. Fora isso, ela não pode simplesmente chegar e ceifar um deles do nada. Com essa informação, tudo que os amigos tinham que fazer era evitar que a garota saísse correndo pela ponte. E apesar do motor não estar funcionando, aparentemente as outras partes do carro estavam. E nesses carros mais tecnológicos, existem travas de segurança para crianças nas portas traseiras. Então, tudo que Grant tinha que fazer era trancar o carro para impedir que a garota saísse correndo, e tudo ficaria bem. E caso não tivesse uma tranca eletrônica, era só alguém segurar a garota lá atrás, e o carona abriria a porta de Madeline, e travaria ela com uma tranca manual de segurança que existe nas portas traseiras dos veículos, para evitar que crianças abram as portas acidentalmente. E sim galera, tem que tratar essa mulher igual uma criança, afinal ela viu um espírito escrevendo para ela correr na janela
e ela simplesmente saiu correndo. Em seguida, era só usarem seus celulares para pedirem um guincho ou chamar as autoridades. Além disso, tentar fazer o contrário do que seus amigos dizem sobre você e agir contra a sua intuição pode não ser a solução, mas definitivamente vai te ajudar a sobreviver por mais tempo. Então todos deveriam usar essa gelatina cinzenta que eles chamam de cérebro, e sempre que eles pensarem em algo como vou sair correndo porque o espírito mandou, ou vou entrar num sótão vazio à noite, eles deveriam fritar um pouquinho mais os neurônios e fazer o contrário. Quanto ao carro, tem alguns procedimentos que podem ajudar a fazê-lo voltar a funcionar, como reiniciar os componentes eletrônicos desconectando a bateria por alguns minutos e reconectando para reiniciar os sistemas eletrônicos do carro, e empurrar ou engatar se o carro tiver transmissão manual, pois empurrá-lo e engatar a segunda marcha pode fazer o motor pegar de novo, é o famoso tranco. E se você nunca empurrou um carro ou não trocou um pneu, se considere privilegiado. Agora, falando daquela pendurada pela corda, existem algumas coisas que poderiam ajudar a jovem a sobreviver quando o enforcado lhe pendurou. A primeira seria manter a calma para não gastar muito oxigênio do corpo e acabar perdendo a consciência. Em seguida, o mais importante é diminuir a pressão do pescoço, usando as mãos para enfiar os dedos entre o pescoço e a corda, para criar espaço para respirar. Em seguida, é só inclinar a cabeça para mudar a distribuição da pressão e ajudar a manter as vias aéreas abertas. E claro, tentar romper o nó da corda para voltar ao chão antes que seja tarde demais. E pelo amor de Deus, YouTube, essa corda é fake, eu juro, não vai pistolar comigo. Provavelmente eu vou ter que censurar só pra garantir. Enquanto seus amigos iam em direção à casa, vemos Paxton correndo até seu apartamento. Porém, no meio do caminho, o cara começa a ouvir umas risadas macabras, apesar de não ter ninguém em volta. Só que quando ele chega na frente do seu apartamento, o cara percebe que tinha um palhaço bizarro lhe seguindo. A entidade do tolo se contorce na frente do jovem, só pra encher ele de terror. E com medo de ser finalizado, Paxton faz a péssima escolha de ir até o elevador para tentar chegar no seu apartamento. Mas assim que o garoto entra no elevador, ele vê os números subindo. E aí ele percebe que estava encurralado com números crescentes. E no momento que o elevador para, ele vê o palhaço no fim do corredor. Só que a entidade é tão sádica que ao invés de finalizar o cara imediatamente, ela fica dando sustos nele para deixar Paxton louco. E com medo, o jovem tenta ligar para seus amigos, mas como estava dentro de uma caixa de alumínio, o sinal falha, deixando os outros preocupados. E quando enjoa de brincar, a criatura fecha as portas do elevador, para que o rapaz não tivesse para onde fugir, e quebra o teto só para criar uma espécie de ringue, de onde o Paxton não conseguia escapar do seu destino. Em paralelo, os jovens chegam na casa e começam a pesquisar formas de destruir o baralho, vendo que na maioria dos sites dizia que a melhor forma de acabar com o objeto amaldiçoado seria através do fogo. Porém, quando os três tentam queimar as cartas, percebem que elas não eram afetadas pelas chamas, e sabendo que precisavam de ajuda se quisessem sobreviver, o trio chama a Senhora Alma para ajudá-los, contando que sua amiga foi finalizada pelo enforcado. Com isso, a velha diz que a astróloga tinha o poder de mudar a forma para finalizar as suas vítimas, de acordo com as suas previsões. E para cessar o mal, ela inicia um ritual usando pedras que representam o zodíaco, e pede para falar com o espírito preso nas cartas. O problema é que quando a bruxa aparece, Alma imediatamente percebe que tinha cometido um grave erro, já que a entidade possui o corpo da mulher, e usa seus poderes para ler o horóscopo dela, dando a carta de 6 espadas. Com suas últimas palavras, a idosa pede desculpas, antes de ser arrastada para as trevas. Vendo que tudo tinha dado errado, os jovens tentam fugir, mas percebem que talvez seu fim esteja próximo, quando o corpo de Alma é jogado em sua frente, com 6 espadas cravadas nas costas. Com a correria, Paige acaba se separando de seus amigos, fazendo com que ela tenha que enfrentar seu demônio sozinha. Bom, Paxton é uma das pessoas mais burras que eu já vi na vida. Isso porque a previsão de Hayley era que ele ficaria encurralado como se estivesse dentro de uma caixa. Isso pode fazer referência direta ao seu apartamento ou quarto, já que convenhamos, uma entidade que consegue pular facilmente em cima de uma ponte, com certeza não teria problemas em escalar até a janela de um apartamento de apenas 5 andares, ou sequer quebrar a porta e entrar no local. Fazendo isso, o cara pode literalmente estar se condenando à morte. E já que a previsão dizia que ele iria morrer em um espaço apertado, e já vimos pela finalização de Elise que dá sim pra resistir e permanecer vivo, já que a garota não subiu a escada direto e foi uma das que mais durou, tudo que o rapaz precisava fazer era evitar ficar em lugares que davam aquela condição de encurralado pra ele, como acampar usando aquelas redes hammock, ficar em lugares movimentados dia e noite, como um posto 24 horas, ou até ficar numa balada lotada até tudo ser resolvido. Isso já ajudaria demais a evitar seu destino cruel. Além disso, pessoal, se separar é uma ideia muito ruim, já que é apenas uma criatura, e ela só poderia escolher finalizar um dos jovens por vez, e aparentemente ela só consegue fazer isso se as condições forem iguais à da previsão. Portanto, se ficassem todos juntos, daria para proteger um ao outro, evitando que seus amigos ficassem em situações parecidas com as da previsão, ou até mesmo lutando com a criatura que não poderia matá-los em determinadas condições, facilitando o combate direto. Quanto à Alma, para alguém que se preparou a vida inteira para esse momento, ela foi completamente despreparada. Primeiro, que a mulher devia ter usado seus conhecimentos místicos para fazer amuletos de proteção para si mesma e para os jovens. Assim, a astróloga não conseguiria possuir seu corpo e nem fazer aquela previsão. Para o caso de tudo dar errado, a velha também tinha que ter feito um círculo de proteção mais forte, ou feito barreiras protetivas em um cômodo
da casa, para servir como uma safe zone, onde todos poderiam ficar até bolar um plano melhor. Mas aparentemente ela achou que só ia chegar ali e meter um discurso no jutsu estilo Naruto no demônio, e aí tudo ficaria certo, e a gente sabe que isso geralmente não funciona. Separada dos outros, Paige começa a ouvir a voz de Hailey lhe chamando no porão, então a garota vai até o andar de baixo, onde começa a ouvir o seu horóscopo, sobre não se deixar enganar, pois o mago iria usar seus feitiços para dificultar sua visão clara da situação. Nesse momento, a lâmpada em cima da garota explode, fazendo com que a sua visão ficasse turva por um momento. Com isso, a jovem sai andando desnorteada até que percebe ter sido teleportada para o palco do mago, com uma plateia de almas penadas que estavam apenas esperando para assistir o seu show macabro. E aí, Paige tenta fugir, mas percebe que o mago tinha feito correntes aparecerem em suas pernas. Então ela se arrasta até os fundos do palco, onde encontra uma espécie de caixa, e resolve se esconder lá dentro para tentar sobreviver, sem nem imaginar que tudo isso fazia parte do plano do mago, que tranca a caixa e leva a jovem até o palco, usando uma serra para tentar cortá-la. Porém, vendo que daquela forma ainda seria difícil, ele usa uma manivela para diminuir o tamanho da caixa para imobilizar a Paige, conseguindo serrar a garota no meio. Em paralelo, vemos Hailey e Grant fugindo do diabo, indicando que Grant seria o próximo a ser finalizado. Com medo, a dupla se tranca em um quarto, usando um armário para barricar a porta, e acabam ouvindo os gritos de Paige vindo da ventilação, entendendo que mais um deles foi de caixa, literalmente. Com isso, ambos ficam deprimidos, pois sabiam que não iam conseguir sair dali vivos. Afinal, todos já estavam amaldiçoados desde o início. Mas pensando nessa frase, Hailey tem uma ideia brilhante para virar o feitiço contra o feiticeiro, pois se ela usasse o baralho para ler o horóscopo da astróloga, eles iriam virar a maldição contra ela, e assim conseguiriam se safar. E como Grant já não tinha outra opção, ele aceita o plano, dizendo que juntos poderiam vencer aquela coisa. O engraçado é que quando o cara termina essa frase, o capiroto aparece puxando ele para fora da janela, e jogando o coitado morro abaixo. Então a criatura entra e vai até a escuridão, onde muda sua forma para a morte, pois com essa aparência assombrosa que ela iria finalizar sua última vítima. Com medo, a jovem corre pelo local tentando chegar no baralho, mas o espírito conseguia se teleportar pelo lugar, sempre conseguindo estar um passo à frente. Até que a bruxa encurrala Hailey e se prepara para acabar com a vida dela. Só que Grant aparece e acerta a criatura com um atiçador de brasas, revelando que estava vivo e pedindo que sua amada fizesse a leitura rápido, pois ele iria ganhar tempo contra a entidade enquanto isso. Bom galera, levando em consideração que tudo que a Hailey falou se concretizou de alguma forma, e sabendo que Paige tinha conhecimento que seria atacada pelo mágico, que é um especialista em ilusões e feitiços, Paige nunca deveria seguir vozes sem ter certeza de que estava falando com a sua amiga, e para saber disso ela poderia fazer uma pergunta que só a Hailey saberia responder, como algo que as duas viveram juntas. Mas a partir do momento que a jovem desceu as escadas, seria impossível fugir da criatura, já que ela tem poderes mágicos, e pode até mesmo criar objetos do nada, podendo te prender com correntes, ou simplesmente te teleportar para dentro de uma caixa, onde serraria você ao meio de qualquer jeito. De todos os destinos, infelizmente essa garota teve o pior. Ela até poderia tentar se encolher na caixa para evitar de ser serrada, mas isso seria apenas atrasar o inevitável. Então fica a dica: nunca corra para um porão ou um sótão vazio quando você está sozinho, a menos que esteja passando um furacão, e às vezes nem em furacões dá pra fazer isso, porque pode ter um alligator perdido lá dentro. Quanto à batalha de Grant contra o monstro, isso pelo menos serviu para nos mostrar que enquanto estava transformada, a bruxa tinha uma presença física, que poderia ser ferida ou presa em algum lugar. Sabendo disso, pessoal, os dois podiam usar as espadas cravadas no corpo de alma para tentar se defender, e é bem provável que armas de fogo com grande impacto, como espingardas, também ajudariam a afastar e atordoar a fera, para conseguirem realizar a leitura de maneira mais fácil. Já que quem assistiu Supernatural sabe que ferro e sal são as coisas mais eficientes contra um espírito vingativo. Outra coisa que também poderia dar certo era fazer um ritual de aprisionamento para colocar o espírito da astróloga em algum recipiente, como um jarro por exemplo, só para separar o espírito do baralho. Assim eles conseguiriam destruir aquela coisa com mais facilidade e quebrar a maldição. Enquanto seu namorado apanhava pro demônio e ganhava tempo sendo arrastado pro inferno, Hailey organizava as cartas para fazer a leitura do horóscopo da astróloga, e descobre que todas as suas cartas estão invertidas, mostrando que ela estava cheia de ódio, mas se recusava a seguir em frente. Nesse momento, a entidade aparece e ataca a moça para tentar impedir a leitura, mas Hailey resiste, dizendo que a carta que ela tirou e falava sobre o seu destino era a própria morte. Com isso, o círculo que a alma tinha feito começa a brilhar, jogando a maldição da morte contra a astróloga, e fazendo com que ela se dissolvesse no próprio feitiço. Porém, antes que a bruxa pudesse machucar sua amada, Grant aparece para tirar a loira do círculo, e juntos eles assistem a coisa ser desintegrada. Com a maldição encerrada, eles percebem que era possível mudar o destino, o que significa que eles também podiam ficar juntos, e reescrever a história do seu relacionamento fracassado. E no meio do caminho para a cidade, eles veem um carro se aproximando, e ficam assustados achando que poderia ser alguém com más intenções, mas era ninguém menos que o Paxton, que milagrosamente tinha sobrevivido ao ataque do palhaço demoníaco. E ele conta que a previsão de Hailey estava certa, pois ela tinha dito que o garoto apareceria para seus amigos de uma forma inesperada. Então, juntos, os sobreviventes voltam para casa, contando a Paxton tudo o que tinha acontecido, e perguntando como o cara tinha saído vivo da
entidade. Mas por incrível que pareça, não foi nada mirabolante, pois ele teve a sorte de que seu colega de quarto ouviu seus gritos e abriu a porta do elevador antes dele ser finalizado, garantindo ao jovem uma longa vida e permitindo que todos mudassem seus destinos para sempre. Fala galera, se você encontrasse um baralho desse, teria coragem de usá-lo? Me contem aí nos comentários. E se você fosse convidado a ir numa expedição para estudar um portão no fundo do mar, mas descobrisse que lá vive um deus antigo extremamente poderoso, que vai fazer de tudo para te finalizar, o que você faria? Você quer saber o que aconteceu com essa tripulação? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca alugar uma mansão para o fim de semana, afinal, você nunca vai saber se ela está amaldiçoada.